pessoal, tudo bem? Vamos aí gravar mais um vídeo de raciocínio lógico. Dessa vez nós vamos estar abordando aí com mais calma o assunto negações lógicas. A gente viu aí nos vídeos anteriores, né, que existem aí 8 regras de negações que a gente também pode estar decorando para evitar construir tabela verdade durante a prova. Uma vez que negações significa você comparar duas proposições e uma ter a tabela verdade trocada com relação à outra. Onde aparece V, na outra vai aparecer o valor F e vice-versa. Para evitar o uso da tabela verdade, a gente decora 8 regras que foi apresentadas aí no vídeo anterior, mas eu vou resgatar com vocês aqui agora. Então eu coloquei aqui para nós, né, as 8 regras que é importantíssimo a gente decorar para poder sentir facilidade numa questão a respeito de negação. Vamos recordar com calma aqui as regras? Chamei de número 1, né? Essa numeração aqui não existe, mas vai ser uma numeração nossa para ficar mais fácil de você saber qual regra eu estou usando. Bom, regra número 1, negação do A igual a B. A negação de A igual a B fica A é diferente de B. Bom, já vou chamar a atenção para um detalhe. Repara que esse símbolo aqui é o símbolo de equivalência. E você não pode confundir com a aula passada, que era uma aula de equivalência lógica. Quando o enunciado fala, dizer isso é equivalente a dizer que, é uma questão de equivalência. Agora, as questões de negação, também vai aparecer aí, né, a palavrinha equivalente. Só que negação prevalece, é como se fosse uma patente mais alta. Então, uma questão, a negação dessa frase é equivalente, não trata-se de uma questão de equivalência, é uma questão de negação. Então, negação passa a ser aí o foco mais importante, mesmo que tenha a palavrinha equivalente, tá? Repara que todas as negações possuem aí a simbologia de equivalência. Bom, segunda regra. A negação de A é maior ou igual a B. Aí fica A é menor que B, né? Isso aqui é uma inequação. Quando a gente tem o sinal de maior ou igual, fica menor. Então você tem que virar a boca do jacaré e se tiver o sinal de igual, você tem que tirar. Se não tiver, você tem que colocar. Então a negação do maior fica menor igual. A negação do maior igual fica menor. Terceira regra, negação do E. Como é que eu nego A e B? Nega o A, nega o B e muda o conectivo E para OU, né? Você vai ver o quanto que a gente vai fazer a respeito disso daí. Não pode esquecer, a negação do E fica OU. A mesma coisa acontece aqui para o OU. Negação do OU, a gente tem que negar os dois elementos e também mudar o conectivo para E. Negação da condicional, né? Como que a gente nega se A, então B? Aí ficaria A e negativa de B. Aqui tem aquele mnemônico que é o mainé, ou seja, você tem que manter o primeiro e negar o segundo. Mantém o primeiro e nega quem está depois da seta, que a gente chama de consequente. Mantém o antecedente e nega o consequente. Repara, o conectivo muda, né? A negação do se nunca vai poder começar com se, tá certo? Negação da bicondicional. Basta mudar o conectivo para ou. Tá aqui, ó. Negação da bicondicional fica ou. E aqui as duas últimas negações que tratam aí dos quantificadores. Como nós falamos nos primeiros vídeos, o todo é considerado na lógica universal afirmativa. Sua negação vai ter que ficar particular negativa, ou seja, negação do todo é algum A não é B. O algum também pode ser traduzido para existe A que não é B, pelo menos um A não é B, tá certo? E a negação do nenhum. O nenhum foi apresentado para vocês como sendo universal negativa. Então, sua negação vai ficar particular afirmativa. Então, algum A é B. Pelo menos um A é B. Existe A que é B. Tá certo? Guarda essas regras para a gente conseguir seguir aí com facilidade nas questões de negação que eu vou estar seguindo aí na sequência. Tá ok? Então vamos lá, pessoal, primeira questãozinha de negação para a gente, né, intensificar esse assunto que nós estamos estudando nesse vídeo, negações lógicas. Primeira questão, acompanha comigo a leitura na sua tela. Considere a afirmação:
Jorge é advogado e Carla é secretária. Uma negação lógica para essa afirmação está contida na alternativa. Bom, primeira questão. Jorge é advogado e Carla é secretária. Temos aqui, né, ele está pedindo para a gente negar o E. Então seria aqui nossa terceira regrinha. O que a gente vai fazer? A gente vai negar os dois conjuntos e vai mudar o conectivo para ou. Vamos lá? Negando, fica negativa de JA, muda o conectivo para ou, negativa de CS. Então a resposta seria: Jorge não é advogado ou Carla não é secretária. Vamos buscar essas alternativas? Ó, não tem uma alternativa falando Jorge não é advogado ou Carla não é secretária. Tá certo? Por quê? O que está acontecendo aqui? Vamos lembrar que, exceto a condicional, todos os outros conectivos admitem a propriedade comutativa. Então, você vê que ele usou isso nesse exercício. Se você reparar aí a letra... vamos ler as alternativas? Jorge não é advogado, mas Carla é secretária. O mas é o E, conjunção. A negação do E não pode ficar E. Então a gente elimina a letra A. Letra B. Carla não é secretária, mas Jorge, novamente o mas soa como E e a gente tem que trabalhar aí o ou na negação. Depois, se Jorge não é advogado, também está errado, né? Negação não começa com se, é um ou. Letra D. Carla não é secretária ou Jorge não é advogado. Essa é a resposta. Temos aí a letra D. O que ele fez, na verdade, foi atuar aí a propriedade comutativa. A Carla não é secretária ou Jorge não é advogado, que é a mesma coisa que a que nós chegamos aqui, só que mudando a posição. Todos os conectivos admitem a propriedade comutativa, exceto a condicional. Por isso que a gente, no vídeo anterior, trocava a posição, mas não podia esquecer de negativar separadamente os dois elementos. Tá certo? Então fica aí a resposta à letra D. Vamos lá, pessoal, mais um exercício aí sobre negações. Vamos lá. Acompanha comigo aí a leitura do segundo exercício a respeito de negações lógicas. Uma negação lógica para a afirmação Cláudio é baixo ou Jorge é alto está contida na alternativa. Vamos codificar esse texto? Questão número 2. Cláudio é baixo ou Jorge é alto? Como ele está pedindo a negação, a gente vai estar usando aqui agora a número 4 nossa, negação de um ou, né? Então, negando, fica. Como é que é a negação do ou? A gente vai negar, né, os dois de juntos e vai mudar o conectivo para E. Vamos lá? Então, Cláudio não é baixo e muda o conectivo. Jorge não é alto. Cláudio não é baixo e Jorge não é alto. Agora é só buscar na alternativa aí. Vamos lá? Cláudio não é baixo e Jorge não é alto. Opa, olhando a alternativa, não encontramos. Cuidado, aconteceu a mesma coisa que vimos aí no primeiro exercício. Se você não achar Cláudio não é baixo e Jorge não é alto, de repente a resposta pode estar aí, né? Usando a propriedade comutativa. Falar isso aqui é a mesma coisa que falar Jorge não é alto e Cláudio não é baixo. O que pode ser observado aí na letra A. Então a resposta desse exercício fica letra A. Muito fácil, né, pessoal? Decorando as regras, a gente consegue fazer essa questão num tempo aí correto aí para estar tendo sucesso no concurso, tá ok? Vamos lá, pessoal, continuando aí mais um exercício, terceiro exercício do assunto aí, negação lógica. Acompanha comigo a leitura na tela. Considere a afirmação, caí e levantei. Uma negação lógica para essa afirmação está contida na alternativa. Então, terceiro exercício, caí
e levantei, né? Vocês já devem ter decorado, então vai ficar facinho para vocês. Provavelmente você já deve estar sabendo qual vai ser a resposta. Vamos com calma aqui, vamos usar aqui a negação do e. A gente sabe que vai negar os dois conjuntos e vai mudar aí para ou. Então isso aqui vai ficar, né, a partir da negação. Não caí ou não levantei. Só buscar aí nas alternativas. Não caí ou não levantei. Letra C. Muito fácil, né, pessoal? Muito importante, então, decorar essas regras para não precisar estar fazendo tabela verdade. Lembrando que negação nada mais é, se a gente construir a tabela verdade dessas duas proposições, né, a gente vai ter aí os valores lógicos trocados nas posições, onde uma apresenta V, a outra apresenta F e vice-versa. Não há necessidade de estar demonstrando isso aí, a menos que você esteja inseguro. Se você decorou isso aqui, você não vai estar inseguro, ok? Vamos lá, pessoal, quarta questão de negação. Acompanha comigo aí a leitura. Uma negação lógica para a afirmação. Carlos não é cabo e tem ensino médio. Está contida na alternativa. Temos aí uma questão de negação e a gente já está aprendendo aí como resolver. Não precisa estar lendo as alternativas, você simplesmente precisava ter feito essa leitura, interpretado que trata-se de uma questão de negação, o enunciado fala sobre isso daí. A gente vai codificar o enunciado e depois vai usar a regra de negação e aí na sequência busca nas alternativas. Vamos lá? Vamos codificar então o enunciado. Questão número 4. Carlos não é cabo e tem ensino médio. Está aqui. Negando essa frase, a gente teria bom, temos aqui a regra do e, a gente vai fazer o ou, né? Vai transformar no ou. Vai negar dos dois lados e mudar para ou. Então, Carlos é cabo ou não tem ensino médio. A resposta seria Carlos é cabo ou não tem ensino médio. Muito importante, cuidado, não tenta ganhar muito tempo nessas questões. Tenta ler com calma as alternativas, buscando principalmente a questão do conectivo. Então busca aí uma alternativa que tem o conectivo ou e vê se está certinha a questão do positivo seguido de negativo para o não tem ensino médio. Carlos é cabo ou não tem ensino médio. Olha lá, novamente, ele aplicou aí a propriedade comutativa. Temos aí a resposta. Carlos não tem ensino médio ou é cabo. Letra B. Então temos aí a letra B, que é a mesma coisa que essa resposta, porém invertida. Não tem ensino médio ou é cabo. Tá ok, pessoal? Continuando, pessoal, trabalhando aí o assunto negações, agora eu vou começar a abordar exercícios que tem um grauzinho de dificuldade um pouco maior, tá? Seja nas palavras, às vezes frases, né, mais complexas, mais extensas, dificultando aí a gente já está enxergando de imediato a resposta ou com algum tipo de pegadinha. Então vamos lá. Exercício número 5. Acompanha comigo aí a leitura. Do ponto de vista lógico, uma negação para a afirmação. Os galhos da árvore são finos ou a quantidade de folhas não é pequena. Novamente, não, o que a gente tem que enfatizar é simplesmente o conectivo. Ele fala ou, né? Então a gente vai fazer esse conectivo mudar para e vai negativar antes e depois desse ou. Então vamos codificar o enunciado? Então, questão número 5. Galhos da árvore são finos ou quantidade de folhas não é pequena. Galhos da árvore são finos ou quantidade de folhas não é pequena. Você pode estar escrevendo, tá, um pouquinho mais, galho, árvore, fino, alguma coisa que te ajuda aí a fazer essa leitura. Como poderia estar usando apenas uma letra, se você achar conveniente, né? A, B, tá certo? O mais importante aqui é o conectivo. Temos o conectivo ou e a gente vai estar invertendo aí para o conectivo e. Então vai ficar negando
os galhos da árvore não são finos e a quantidade de folhas é pequena. Agora é só buscar isso aí nas alternativas. Os galhos da árvore não são finos e a quantidade de folhas é pequena. Como você pode ver, já vamos ficar aí com a letra A. Galhos da árvore não são finos e a quantidade de folhas é pequena. Muito fácil, né, pessoal? Bom, sexta questão de negações. Vamos lá, acompanha comigo a leitura. Se não chove, então a represa esvazia e não há água para beber. A negação lógica da afirmação anterior é: bom, aqui nós temos que tomar um pouco mais de cuidado, porque nós temos aqui dois conectivos. Outra coisa importante é com relação ao se então. O então é um divisor de águas. Se a pessoa fala mais de uma coisa antes do então, a gente deveria pôr parênteses antes do então. Se ele falar mais de uma coisa depois do então, a gente deve pôr parênteses depois do então. E aqui ele fala duas coisas depois do então, né? Repara comigo a leitura do enunciado e vamos codificar aqui de maneira correta. Se não chove, então represa esvazia e não há água para beber. Então, vamos de novo, vamos ler essa codificação? Se não chove, então a represa esvazia e não há água para beber. Aqui a gente pode notar que nós temos dois conectivos, tá certo? A seta e o e, né? Então a gente vai ter que agora usar essa regra de maneira correta. Então, negando num primeiro caso, a gente vai entrar aqui na questão da negação da condicional. Como que nega uma condicional? A gente mantém o primeiro e nega a segunda parte. Então vamos fazer isso. Vamos manter o primeiro e vamos negar a segunda parte, que é o chamado consequente. Então, mantém o antecedente, muda o conectivo para e agora vamos negar a segunda parte. Só que na hora de negar o consequente, eu me deparo aí com o e. Então eu entraria agora na regra do e. Como que nega o e? Nega dos dois lados e muda para ou. Então isso aqui vai ficar: não represa esvazia ou há água para beber sim. Então a resposta ficaria: não choveu e a represa não esvaziou ou há água para beber. Vamos buscar isso aí nas alternativas. Não chove e a represa não esvazia ou há água para beber. Letra A. Ok? Então não é difícil, é um pouquinho mais difícil que os primeiros exercícios, porque apareceu aqui dois conectivos. Mas só você manter a calma e fazer a negação aí na ordem correta, que você vai obter aí sucesso, tá certo? Vamos lá, pessoal, para encerrar esse assunto, né, sobre negações que eu abordei nesse vídeo, vou comentar aí a respeito de um detalhe que pode acontecer no concurso, que é a pessoa falar que essa frase é falsa ou é mentira, que é falso dizer que. Quando a pessoa fala isso, a gente até pode também usar uma negação, mas pode ser que na resposta não esteja bem a negação de uma maneira completa, e sim parcial, como eu vou estar apresentando agora nesse exercício, que seria aí, né, um caso atípico de negações. Então acompanha comigo aí o 7º exercício. A afirmação, se fulano não estudou, então ele será promovido, é falsa. Então o que ele está querendo dizer aqui para nós: se fulano não estudou, será promovido, é falsa. Então, quando a pessoa fala que a frase é falsa, eu posso negar para ter a verdade, tá certo? Então, a negação dessa frase ficaria, né, como é uma condicional, a gente tem que manter o primeiro e negar o segundo. Mnemônico mainé, mantém e nega. Então, negando, fica
mantenho o primeiro e nego o segundo. Então, fulano não estudou e não será promovido. Se essa frase era falsa, então essa aqui ficará verdadeira. Agora, nas primeiras aulas a gente falou a respeito do conectivo E. Quando o conectivo E é verdadeiro? Quando todo mundo é verdadeiro. Então, o que está sendo falado aqui é verdade. Então, o fulano não estudou e também é verdade que o fulano não será promovido. Porém, essa questão, ela não pede a negação lógica dessa proposição. Ele só fala que a frase é falsa. Então, na alternativa, não vai haver necessidade de estar escrito as duas coisas. Pode estar uma coisa só. Pode ter uma alternativa falando que o fulano não estudou. Já seria correta. Ou uma alternativa falando que o fulano não será promovido. Então, vamos ver a alternativa? A gente já fica com a letra A, que fala que o fulano não estudou. Então, letra A, fulano não estudou. Não há necessidade de ter a frase completa. Se ela tivesse, obviamente, estaria correta. Mas não há necessidade de ter a frase se fulano não estudou, não será promovido. Essa questão também poderia ser resolvida de uma segunda maneira, onde, em vez de fazer a negação, eu simplesmente faço a interpretação de quando que uma condicional é falsa. A condicional é falsa quando dá verdadeiro seguido de falso. Então essa parte é verdadeira e essa parte aqui é falsa. Então significa, qual é a minha conclusão? Que o fulano não estudou, tá certo? E a outra, o fulano não será promovido. Continuo tendo aí as duas interpretações. O fulano não estudou e também não será promovido. Porém, a alternativa não vai precisar conter essas duas informações, como é o caso aí da letra A, que está correta. Fulano não estudou. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí a parte de negações, que também é um assunto que é bastante cobrado aí nos concursos. Tá certo?